Olá pessoal, essa é a Sandra Este é o Moisés. e é muito importante para nós, a gente sempre fala nisso no nosso vídeo, para você se inscrever lá no nosso canal, deixar o seu like, deixar o seu joinha lá e compartilhar o vídeo, né? E a gente só queria falar, se por acaso você está vendo o nosso canal pela primeira vez, a gente tem duas séries no nosso canal. Uma é o evento dos últimos... Os eventos dos finais dos dos finais tempos. dos tempos, né? E sobre o céu. É bem legal esse conteúdo, vai enriquecer muito o seu conhecimento bíblico, então eu queria incentivar você a assistir lá, tá bom? E hoje a gente vai estar dando continuidade, né? No nosso último vídeo nós demos a introdução, a Sandra deu a introdução sobre as festas proféticas do Senhor dada a Israel. E hoje vamos falar da primeira festa, que é qual, Sandra? Então, se você nunca ouviu falar sobre esse assunto, são festas que Deus instituiu para Israel, mas são festas do Senhor e são proféticas, então vale a pena todo cristão estar inteirado e conhecer bem sobre essas festas. Assista o vídeo anterior, porque lá está toda a introdução sobre esse assunto. Hoje nós vamos direto começar na primeira festa que Deus deu para este povo, que é a festa da Páscoa, que é o Pessá, passar por cima. Em Levíticos 23:5 diz: no primeiro mês de Nissan, ou Abib, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Algumas traduções trazem Nissan, outras trazem Abib. É o mesmo mês. É que lá em Gênesis falava Abib, e era o 7º mês. Mas depois, quando o povo estava lá no Egito, Deus falou: agora esse mês de Nissan vai ser o primeiro mês, não vai ser mais o 7º. E também quando o povo estava lá na Babilônia, eles voltaram, por influência da língua, né, da Babilônia, eles pararam de falar Abib e começaram a falar Nissan. Mas alguns continuavam com Abib, então na verdade tem os dois nomes, tá certo? Então, bom, quando a Bíblia fala assim, né, quando você vê Deus falando, olha, no primeiro mês, no dia 14, pela tarde, vocês vão comemorar essa festa, tem muitos detalhezinhos. Tem que ser nesse dia, tem que ser nessa hora. Você já fica esperto porque algum mistério tem aí, né? Porque elas são proféticas. Então, a palavra Páscoa deriva do latim que é pasca, do grego que é pasca, pasto, quer dizer alimento. Então, por causa da festa do carnaval, né? Depois vem a quarta-feira de cinzas, né? Depois da quarta-feira de cinzas, que é um jejum também, né? Aí vem a quebra do jejum com o alimento. Então ficou Páscoa para esse período, para essa festa, né? Mas Páscoa não diz nada para nós, né? Aliás, se você perguntar para qualquer pessoa o que é Páscoa, o que a pessoa diz? Primeira coisa. Ovo da Páscoa, coelho da Páscoa, chocolate. Chocolate, né? Então, dinheiro para alguns, falta de dinheiro para outros, é isso que significa, né? É uma pena que nós perdemos, né, na nossa língua a conexão real com essa festa. Faz muito tempo que eu não compro ovo da Páscoa. Em inglês é Passover, então eles mantêm o significado mesmo da festa. A primeira vez que ela foi celebrada, essa festa, o povo de Israel ainda estava lá no Egito, eles eram escravos. E Deus instruiu os detalhes dessa festa para Moisés, está lá em Êxodo 12:2, que diz: este mês será para vós o princípio dos meses. Este será o primeiro dos meses do ano, que é o mês de Nissan, que não era, agora vai ser o primeiro do mês. No calendário religioso, Israel tem 2 calendários, civil e religioso. No versículo 3 de Êxodo 12, ele diz: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, quer dizer, dia 10, né? Tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Veja que não era qualquer cordeiro, justamente por ser profético. No verso 5 de Êxodo 12 diz: o cordeiro ou cabrito será sem mácula, quer dizer, sem mancha, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Então, de novo, detalhezinhos que nos chamam a atenção para a coisa profética. Quando o cordeirinho era tomado, dizem que era levado para dentro da casa da família, né, e ficava com os filhos ali, com as crianças, até o dia 14. Então, 4 dias vivendo dentro da casa, um cordeirinho, você se afeiçoa a ele, né? Você pega carinho, vira um pet, né? Então, vocês já estão imaginando o que isso significa. Vai pensando aí. Em Êxodo 12:6 diz: e o guardareis, na casa de vocês, né? Até o 14º dia do mês, até o dia 14. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Não podia ser de manhã, não podia ser à noite, tinha que ser à tarde. Quanto detalhe, né? Quanta informação, né?
Então, nesse dia, à tarde, antes das 18 horas, porque depois das 18 horas já é outro dia, porque lá, quando o sol se põe, muda o dia em Israel, né? Era assim. Então, antes das 18 horas, tinha que ser morto o cordeiro. Agora, a escolha do cordeiro deveria ter sido feita no dia 10, tá certo? Então, na primeira festa lá do Egito, deram instruções, Deus deu instruções com relação ao sangue, está lá em Êxodo 12, 7. Tomarão sangue e poluão em ambos os umbrais da porta e na verga também da porta da casa. Entendeu? Fazendo um T assim, né? Faz aí um T assim, Moisés, com a mão, né? Então, era assim, né? Ó, que interessante. Aqui está um umbral, aqui está o outro e aqui está a verga, né? Da casa. Isso aí nos lembra o formato de uma cruz, né, gente? É bem interessante. Em Êxodo 12, 13 diz: mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. Vocês estão vendo a figura aqui? Então vai vir um julgamento de Deus para o Egito, que é uma figura do mundo, vai vir um julgamento de Deus. Mas aqueles que têm a marca do sangue do cordeiro, o juízo não cai sobre eles. Eles estão livres do juízo, estão protegidos do juízo. Muito interessante. Então, no dia 10 de Nissan, o cordeiro era escolhido, analisado, para ver se não tinha mancha, se não tinha nada torto, nada aleijado, se não era doente, tinha que ser perfeitinho. Era guardado dentro da casa até o dia 14. No dia 14, à tarde, entre as 15 e as 18 horas, ele era imolado. Então, no Egito, o sangue foi posto nos umbrais das portas, assim como a cruz ficou marcada pelo sangue de Jesus, porque ele é o Cordeiro perfeito de Deus. E a carne do cordeiro? Bom, a carne era preparada para comer no dia 15, com ervas amargas e pães asmos. Lembrando que ele era morto no dia 14, de tarde, e dia 15 já era depois das 6 horas. Então, se quisesse comer às 7 horas da noite com a família, já podia, porque já era dia 15. Tá certo? Isso é importante lembrar. Você explicou no último vídeo sobre essa questão do dia para eles, verdade. em relação ao nosso. Então, em Levíticos 23, 5, no mês primeiro, aos 14 do mês, à tardinha, é a Páscoa do Senhor. Então, essa festa da Páscoa, no calendário gregoriano, que é o que nós usamos, vai cair entre março e abril. No dia 14, portanto, era a preparação do Pessá, da Páscoa, do passar por cima. Dia 14, quando mata o cordeiro, é a preparação para a Páscoa, porque no dia 15 é o feriado, tá certo? Um feriado que começava depois das 18 horas da tarde, né? Então, o feriado era no dia 15, e é quando eles faziam a refeição. Se esse dia 15 caísse numa quarta-feira, essa quarta-feira era o feriado, era chamado de sábado elevado ou sábado grande. Então, essa semana teria a quarta-feira, a quinta-feira, né, que seria o sábado feriado, e o sábado mesmo. Seria uma semana com 2 sábados, tá certo? Isso é meio complicadinho, mas é interessante, porque muitos dizem que Jesus morreu na sexta-feira, né? Isso é meio tradição já. Mas aí a conta não bate, gente. Com diversas referências bíblicas, né? Lembra que Jesus falou? O sinal que vocês terão é 3 dias e 3 noites, como Jonas na barriga da baleia? Essa explicação é muito interessante. Então, assim, se Jesus morreu na sexta, ele não ficou 3 dias e 3 noites no sepulcro, né? Enterrado. Está lá em Mateus 12, 40. Além disso, em Mateus 28, 1, no verso 1, nas nossas Bíblias deveriam estar assim: no final dos sábados, quando já despontava o primeiro dia da semana, domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Por alguma razão, os tradutores tiraram o plural desses sábados e acharam que estava errado, alguma coisa assim, né? Mas no original, quando você vai ver na língua original, lá está a palavra sábado no plural, que é sabaton. Está no plural. Por quê? Porque aquela semana teve 2 sábados, né? Então, entre a crucificação e a ressurreição, nós tivemos 2 sábados aí. Aí sim, bate. Veja também que lá em João 12:1, diz que Jesus veio a Jericó, em Betânia, né, uma aldeiazinha. Vocês lembram que morava Marta, Maria, Lázaro e tal? 6 dias antes da Páscoa.
Bom, se ele morreu na sexta-feira e ele caminhou para Jericó no sábado, aí nós sabemos que não pode ser. Por quê? Porque a caminhada seria além daquilo que era permitido no dia de sábado. Uhum. Entendeu? Então é possível fazer esses cálculos, né? Também, no dia 9 de Nissan, Jesus foi a Betânia. Está lá em João 12:1. E diz assim: no dia seguinte, dia 10, ele entrou em Jerusalém montado em um jumentinho. Lembra que no dia 10 era quando você escolhia o cordeirinho? Então, no dia seguinte, dia 10, ele entrou em Jerusalém montado em um jumentinho. Por que no jumentinho? Perceba a conexão dos detalhes lá no Da Velho festa Testamento e o com cumprimento. o cumprimento, né, agora. Então, Jesus veio montado num jumentinho. Por que no jumentinho e não no cavalo? Porque o rei que vinha montado num jumentinho, ele vinha humilde, mostrando quem ele era, servo do povo, né? Não em cavalo. O rei que vinha no cavalo, ele vinha de alguma guerra, ele vinha para guerrear, entendeu? Era uma outra ideia, né? Está lá em João 12:12. Bom, lembrando que o dia 14 começava no final da tarde do dia 13. Vamos lembrar. Então, no finalzinho do dia 13, de noite, já era dia 14. Para nós é dia 13. 7 horas da noite, 7h30, 8 horas da noite, mas para eles já era dia 14. Então, a Bíblia relata, lá em João 18, do 1 e no verso 12, que Jesus estava no horto e foi preso. E que naquela mesma noite, né, 10 horas da noite, não sei, ele foi levado a Anás e depois a Caifás. E no dia seguinte, que ainda era dia 14, ele foi perante Pilatos. Às 9 horas da manhã, ele foi crucificado. Está lá em João 19:18. Por volta das 3 horas, ele morreu. Está lá em João 19:30. Então, antes das 18 horas, porque depois das 18 já mudava de dia, né? Antes das 18 horas, ele foi enterrado. João 19:31 até o 33. Você pode ir lá ler em Deuteronômio 21:23, falando da morte na cruz. Bom, isso aqui é interessante quando a gente encontra todos esses detalhes aqui na referência, porque então Jesus foi morto no dia 14, morto e enterrado, tá? Jesus morre na quarta-feira, que era a preparação para o feriado da quinta, lembra? O sábado elevado. Ele ficou enterrado durante a quinta, sexta e o sábado, e no domingo ele ressuscita, que é no dia 18. E o povo, por incrível que pareça, não percebeu o cumprimento profético dessa festa que estava ali no madeiro, na frente deles. Eles que conheciam tantos detalhes dessa festa, repetiam, ensaiavam esses detalhes. Eles não perceberam que ali estava o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Misericórdia. Mas hoje, né, muitos judeus estão se convertendo, vendo todos esses detalhezinhos. Interessante, mais uma observação aqui, que a Arca de Noé repousou no Monte Ararat no dia 17 do mês de Nissan. Está lá em Gênesis 8:4 que diz: e a arca repousou no 7º mês, no dia 17 desse mês, sobre os montes Ararat. Agora lembra que lá em Gênesis era ainda o 7º mês. Em Êxodo é que mudou para ser o primeiro do ano. Então, é o mesmo mês. No dia 17, a arca, que é uma figura de Jesus, repousa sobre o Monte Ararat. É exatamente quando Jesus está enterrado. Esse acontecimento é antes da lei, né? Antes da lei dada a Moisés. Quer dizer, a conexão com a arca de Noé, né? Com a lei de Moisés, com a crucificação de Jesus. Tremendo, né? Mesmo período, Deus vem né? gritando na Bíblia toda, falando, né, sobre o Messias e o seu plano redentivo, né? Então, no calendário de Gênesis, o mês era Nissan e era o 7º mês. Então, é o mesmo mês. E depois foi mudado. Vocês acham que isso é coincidência, gente? A arca é a figura de Jesus e ele repousa nesse monte? Bom, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, o sangue do Cordeiro livra da escravidão e do pecado. E os judeus, eles acreditam que essa festa aponta para o Messias. Até hoje, eles acreditam nisso. E que quando ele vier, vai livrar o povo. Mas nós sabemos que Jesus veio como cordeiro e foi morto na festa da Páscoa. 10 dias antes, ele entra em Jerusalém montado em um jumentinho. Você vai achar lá em Mateus 21:9.
que a multidão exclama: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Veja lá também Salmo 118 e 26, que é um salmo messiânico, e era o que o povo gritava quando um rei entrava na cidade. O cordeiro foi escolhido ali. 10 dias antes, Jesus foi escolhido e recebido como rei, pois o povo o chamou de filho de Davi. E filho de Davi era o rei, o Messias. No dia 14, então, começa no entardecer do dia 13, já era, portanto, o primeiro dia dos pães asmos, né? Porque desde ali já não se podia comer pão com fermento. Bom, veja só, era comum ter que quebrar as pernas dos que estavam crucificados para que eles não ficassem pendurados lá no dia do feriado, no sábado, né? Então, nesse caso aqui, era uma quarta-feira quando Jesus foi morto e os dois ladrões, né, que estavam ao lado dele, e eles não podiam ficar até a quinta, porque na quinta era o sábado elevado. Só que quando eles chegaram lá para quebrar as pernas, né, de Jesus, não foi preciso, porque ele já estava morto, para se cumprir uma profecia que dizia no Salmo 34:20, ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra, porque para ser o cordeiro perfeito não poderia ter quebrado nenhum osso. Olha que interessante. Então, a primeira festa que Deus instituiu, que era um ensaio para alguma coisa que vinha no futuro, que é a Páscoa, foi cumprida exatamente, literalmente, na morte de Jesus. Gente, isso é coincidência? Olha, como cristãos, nós não comemoramos mais essa Páscoa, né? Porque para nós ela está cumprida em Jesus. Mas Jesus instituiu um novo concerto, um novo pacto, testamento, né? Como ele mesmo diz lá em Mateus 26 até o 29, enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou e partiu, e o deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Assim como no cordeiro comia-se a carne, então ele estava dizendo, esse pão aqui é a minha carne, pode comer, se alimentar dele. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue do novo pacto, do novo testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Assim como o cordeiro, que derramava o sangue para a remissão dos pecados. Ele está fazendo um novo pacto aqui. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que beba de novo convosco no reino do meu Pai. Aqui ele faz uma referência ao casamento. O noivo fazia isso com a noiva. Eles tomavam do cálice, o mesmo cálice, e ele dizia: agora eu vou tomar com você deste cálice quando a gente estiver lá na casa do meu pai festejando o nosso casamento. Tá certo? Do cordeiro, né? Se refere às bodas do cordeiro. Então, nós não comemoramos a Páscoa e sim a ceia do Senhor, lembrando sua morte até que ele venha. Então, nós não matamos o cordeirinho esperando que um dia o Messias venha. Não, nós celebramos a morte do Messias, porque ele morreu e ressuscitou, tá certo? Ainda temos 3 festas da primavera, né? Já falamos da Páscoa, mas tem mais 2. Será que elas se cumpriram também? Só no próximo profeticamente? Vídeo nós vamos saber. Se você tem alguma questão, alguma dúvida, alguma opinião, escreva aí nos comentários. Isso vai ajudar muito a gente. Não esquece de dar um like, porque conta muito para nós. Muito obrigada. Compartilhe nosso vídeo, pessoal.